E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco de xadrez. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que Fabiano Caruana é o nome dele. O que o Caruana vem fazendo no Norway Chess é um escândalo. É uma coisa... O mundo está em choque completamente. O Caruana, que vem arrebatando um monte de partidas no ritmo clássico, ganhando muitos pontos de rating. O Caruana, nesse exato momento, briga pelo segundo maior rating do planeta e muitos gringos já estão dizendo: o campeão do mundo chegou. Jim Glynn nesse momento. Fica atento, porque o que o Caruana tá fazendo é realmente fora da normalidade. Eu vou trazer uma partida do Caruana no Norway Chess, no ritmo clássico, e no final eu trago a classificação do torneio e todos os detalhes. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à genialidade de Caro Borg agora. Parou. E antes de voltar para essa partida inacreditável, eu fico muito feliz em apresentar para vocês um dos maiores treinamentos de xadrez que eu já vi. Ele foi criado pelo grande mestre Sup, pela mestre feed Júlia Alboredo, os maiores ratings do Brasil, absoluto e feminino. O curso conta a trajetória do Sup desde o iniciozinho, aprendendo a movimentar as peças, os primeiros torneios, até chegar ao nível de grande mestre. Ele relata o que ele precisou fazer em cada fase dessa evolução para romper os desafios das barreiras de rating, de 0 a 1900, depois até 2.200, 2.400 e 2.500, chegando ao nível de grande mestre. Tu vai aprender com um dos melhores o que estudar em cada fase do teu progresso. Eu tô fazendo o curso e é algo realmente inspirador. Eu tenho certeza que vai mudar a tua vida em relação a como tu vê e estuda o xadrez. O curso conta também com mais 12 cursos que serão adicionados durante o ano, uma vez por mês, além das aulas ao vivo, com o Sup, com a Júlia, com o grande mestre Felipe Eudebes, o mestre feed Álvaro Aranha, além do grupo do WhatsApp, onde tu pode tirar todas as tuas dúvidas a todo momento. Em homenagem ao Continental, o curso ele tá com 50% de desconto. Para não perder essa oportunidade, basta se cadastrar no formulário que tá aqui na descrição, porque no dia 5 de junho, por apenas 24 horas, tu vai receber essa super oferta para se tornar um aluno do Sup e da Júlia. Então não fica de fora dessa, porque isso não pode ser mal jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós. E de branca está o norte-americano Fabiano Caruana, por muitos conhecido como Caro Borg, contra Ariane Tari e o Caruana. Nessa partida, ela bota um peão dama. É sólido, feito uma rocha grobeira. Vai jogar aqui contra um gambito da dama declinado, onde o Caruana, ele define a estrutura de peões rápido e joga o plano de bispo G5, que é uma das linhas mais agudas para as brancas. Mas olha como que jogou o Tari nessa partida. Ele jogou G6. E a ideia desse lance pode ser duas, tá? Ele tá preparando o fianqueto ou também bispo F5. Agora, fica de olho que curiosa a sequência dos próximos lances. O Caruana jogou bispo G5, bota o cavalo na cravada, prepara a ideia do E3 e deixa o bispo fora da estrutura de peões. E agora, o Tari não jogou bispo G7, ele jogou bispo E7, para não ficar no incômodo da cravada do cavalo de F6. Com o bispo em G7, tu fica no tema da cravada. Agora, esse lance aqui já foi tentado em outras partidas e deixa claro que a ideia das pretas com o G6 é justamente ganhar um tempo sobre a dama em C2 das brancas. Seguiu agora o natural, olha lá, jogou E3, bispo F5, o Caruana cobriu, trocaram os bispos e aqui, depois de roque, o Caruana joga contra essa estrutura de peões das pretas que não tem o bispeto fianquetado. O Caruana aqui toma em F6, Rafael dando o bispo pelo cavalo desse jeito? Sim, mas ele joga uma ideia bem concreta. Pá! H4, e aqui tá claríssimo. O que o Caruana quer fazer? Ele quer jogar H5 e abrir aqui a coluna H e tentar, no meio jogo, um ataque talvez contra o rei das pretas, dependendo de como o Tari jogar. É uma ideia muito interessante. Agora, o Tari jogou lance cavalo A6, passando o cavalo pro jogo, é aqui o mais natural do mundo. Pá! H5, aproveitando esse ponto de contato que é o peão das pretas em G6. Então, um ponto de contato sempre permite uma ruptura que pode ser favorável para as brancas aqui no meio jogo, que é o tema de abrir a coluna H. Bom, como já diz o manual, se alguém te ataca pelos flancos, o que deve fazer? Romper pelo centro, e o Tari jogou o lance C5, tentando pressionar agora o centro das brancas. Torre D1, o Caruana consolida um pouco mais a coluna D, cavalo em B4, toca a dama, daminha E2, e agora torre E8. E nessa posição, o Tari começa a fazer um raio-x da torre com a dama e com o rei do Caruana aqui na casa de E2 e E1. E o Caruana, pá, rei F1,
vai jogar sem o roque mesmo, uma ideia muito lógica, ele tá preparando a ideia de G3, rei G2, e manter essa torre aqui na coluna H mesmo. Torre C8 jogado pelo Tari, e aqui o Caruana abre a coluna H e joga o lance rei G3, que pode preparar no futuro, depois de rei G2, até uma dobradinha aqui na coluna. Nesse momento o Tari já começa a defender, ele jogou rei G7, que libera também a passada da torre para H8 se for necessário, rei G2, e nessa posição o Tari toma em D4, cavalo por, observe que ele já consegue aqui uma certa atividade também para a torre de C8 na coluna, só que aqui vai surgir um tema muito interessante, porque depois de cavalo C6, observe essa posição, como tu avaliaria essa posição? Quem tá melhor aqui? Observem que, para que a gente faça uma avaliação como essa, é importante entender as vantagens estratégicas que tu tem. Por exemplo, os dois reis não estão lá a coisa mais segura do mundo, mas o Caruana tem essa coluna aberta, que é a coluna H, e um peão isolado que foi criado aqui na posição das pretas. Então, se tu botar no computador, ele vai marcar que tá mais ou menos equilibrado. Mas as brancas têm uma leve vantagem aqui por conta do desconforto desse peão isolado e a coluna H aberta. Agora, isso é suficiente para ganhar uma partida? Não sei, né? Se as pretas continuarem jogando bem, tudo deve terminar ok. Fica de olho como seguiu. O Caruana jogou dama F3, que já traz a ideia aos gritos de realmente arrebatar o peão de D5. E aqui o Tari jogou torre E5 com a ideia de defesa. E esse é um momento importante, porque o torre E5 vai gerar um certo desconforto para a posição das pretas. Os computadores que não têm medo de nada sugerem aqui a ideia de cavalo por D4. E claro, a ideia desse lance é também bloquear a torre aqui na coluna D contra a pressão do peão de D5, mas esse lance não é fácil, porque agora tu perde o peão de D5 aqui no próximo, meio que na unha, não tem como defender. Olha o que o computador sugere aqui para as pretas. Torre C6. Esse lance não é nada fácil de ser feito, porque tu perde o peão de D5 e por um lance tu fica sim com um peão a menos. Só que as pretas teriam torre D6, olha lá. E agora quando o cavalo sai, cai o peão de D4. Então essa seria uma forma do Tari solucionar o problema do peão isolado, tentando manter a posição em equilíbrio. Mas o Tari não jogou esse plano, ele jogou aqui torre E5, que traz a ideia de realmente defender o peão de D. Só que agora o Caruana joga de forma muito instrutiva. Cavalo E2 ele jogou. Agora, as pretas já não tem mais a possibilidade de trocar aqui o cavalo. E esse cavalo abre a torre na coluna D, ameaçando arrebatar o peão. E mais do que isso, o cavalo manobra para F4, onde as brancas conseguem a máxima potência contra o peão isolado. Bom, nesse momento aqui o Tari jogou torre F5. Agora, cavalo F4, um bom lance do Caruana, porque ele continua intensificando a pressão em D5, e mais do que isso, ele joga também com tática, porque agora, se tu jogar G5, tu não vai perder o cavalo de brancas, porque tem dama H5 chegando, se tu tomar aqui, cai a torre, e vários temas de ataque contra o rei das pretas, pela coluna H, que foi aberta lá no início da partida. Bom, o Tari aqui não tem jeito, o peão tá caindo, então ele elimina um dos atacantes, que é o cavalo, e agora ele joga o lance dama G5, cercando aqui o peãozinho de D5. Nessa posição, o Caruana, ele não tomou o peão agora, tá? Seria possível tomar, mas é um final bem complicado, porque depois de algumas trocas aqui no centro, o peão de C3 das brancas pode estar fraco também no final, e o Tari pode conseguir contra-jogo por aí. Então aqui o Caruana jogou dama E2, que traz uma ideia muito interessante de dama B2, pressiona em B7, e mais do que isso, bota em graves problemas o rei das pretas exposto ali na casa de G7. Então o Tari voltou pra zaga, ele jogou dama E7. Já um lance profilático, defendendo a ideia do dama B2, já defendendo o peão de B7, e aqui o Caruana, pá, arrebata o peão isolado. Caiu o peão isolado com muita pressão que o Caruana foi colocando. Mas essa posição ainda dá pra jogar. O Tari, ele jogou dama E6. Agora, Rafael, por que o Tari não jogou esse cheque? Porque aqui tu fica muito pior com a ideia do F3, dama E6 e E4. Lá eu ganho muitos tempos de brancas, consolida o cavalo no centro, incomoda essa tua torre. Então o Tari jogou dama E6 direto e o Caruana do mesmo jeito jogou pá, E4, que é um lance muito desagradável para as pretas. Agora, o Tari aqui, ele tenta combater essa posição que ele tem um peão a menos com tática. Ele joga torre em E8, olha lá, defendendo a torre aqui, senão tu tá perdendo a dama em E2, e ele cria uma nova ameaça para as brancas, que é tomar em D5, depois de torre por, dama por, peão por, cai essa dama, cai em C6 e possivelmente, depois dessa retomada, esse final aqui é equilibrado. Ou seja, o Tari tenta essa cartada, mas o Caruana não deixou. Ele segurou a dama aqui, defendendo a ideia de torre por D5, e agora
o Tari arrisca tudo que ele tem com o lance dama C8. Esse lance ele é provocativo, por quê? Ele tá dando a torre aqui, ofertando uma troca de 2 torres por uma dama. Olha como que o Caruana jogou, e aqui mais um refinamento, o Caruana tomou. Agora, cai essa dama, e aqui muito cuidado, porque se tu tomar de torre, esse final possivelmente é equilibrado, tá? Com boas chances de empate pras pretas, mas não, o Caruana viu mais uma sutileza aqui, que é esse lance intermediário terrível, que é o F6. Observem que, se tu tomar direto e dama por F5, isso aqui tá completamente equilibrado. Vai ser muito difícil tu arrebatar essa partida de brancas, mas tudo no xadrez muda com o lance. O Caruana jogou esse F6. E isso daqui bota a posição das pretas praticamente em colapso. Porque agora, depois do lance rei F8, esse peão cria 1 bilhão de tema de mate do rei das pretas ali na 8ª fileira. Observem como seguiu. O Caruana tomou. Agora dama F5. E aqui o Caruana consolida o cavalo no centro. E depois de cavalo E5, torre E1. E olha como é grave essa estrutura com o peão em F6, tirando as casas do rei. E as torres dobradas aqui na coluna E. Porque agora eu ameaço ganhar o cavalo. Se o cavalo sai, tu tem mate aqui na casa de E8. Aqui é dramático. O Tari já estava apurado no tempo. Ele jogou o cheque, mas depois de rei G1, não tem mais como solucionar os problemas das pretas. Olha lá. O cavalo tá caindo. E se o cavalo sai, tu leva matolino na casa de E8. E nessa posição, o Tari fez o quê? Abandonou esta partida, sim, muito refinada. E mais uma partida impressionante do Caruana. E tá no ar a precisão desta peleia. Impressionante. O Caruana fez aqui próximo de 98% de pressão. Tá claríssimo. Caro Borg está de volta contra 87,5% do Tari, que teve uma posição muito complicada de jogar com aquele peão isolado e esse tema da coluna H aberta. Observem que a máquina tá dizendo que dama E7 foi o erro do Tari, fazendo a profilaxia para defender B7 e que torre H8 seria melhor. Mas de qualquer maneira, mesmo com torre H8, a posição das pretas ainda seguiria muito desconfortável. Fica de olho na classificação do torneio nesse momento. O Caruana lidera o campeonato com 1,5 ponto na frente do segundo colocado, que é o Firuzinho, que tá fazendo um torneiaço também. Fecha lá os 3 primeiros com Nakamura, fechando o pódio nesse momento. O torneio ainda tá em andamento. E olha aonde tá o norueguês. O Magnus vem lá na lanterninha, na 8ª colocação. Mas claro, sempre esse norueguês pode ressurgir das cinzas como uma fênix. Vamos ficar de olho. Se tu curtiu a análise, não esquece daquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.